Olá, galera, beleza? Olha só, aula sobre transportes. Vamos dar uma geral aí sobre transportes, uma revisão rápida sobre como fica essa questão dos transportes, a importância desse sistema, né? Os modais de transporte são extremamente importantes para as questões econômicas, para o desenvolvimento dos países, da economia, das empresas, né? Então, esse sistema de transporte ele é fundamental para nós entendermos a dinâmica do espaço geográfico. E para começar, a gente começar a falar então desse sistema de transportes a nível global. Vou dar uma geral para você sobre o sistema de transporte. Então vamos lá, dar uma olhadinha aí em algumas coisas importantes. Primeiro, os modais de transporte, né? Nós temos aí como modais de transporte mais importantes, sobretudo para transporte de cargas, que é o que mais nos interessa quando a gente fala aí da questão do transporte relacionado com economia, com comércio, né? Comércio nacional, comércio internacional. Então a gente fala bastante desse sistema e vai utilizar como base os modais de transporte. Os modais de transporte de carga são basicamente o rodoviário, né, as estradas, né, que vão transportar aí com caminhões, principalmente, as ferrovias, onde vão estar os transportes por trem, o transporte aquaviário, que inclui aí o transporte marítimo e o transporte fluvial, também o lacustre em alguns países, né? Vai ser transportado através desse sistema. O aquaviário, a gente pode dizer que a gente pode dividir ele em hidroviário, né, interno, e o cabotagem, né, pela costa, e o sistema marítimo de transporte entre países e continentes, né? O aeroviário, que para carga ainda não é o mais utilizado por causa do alto custo, mas para algumas cargas de mais valor ele acaba sendo bastante utilizado. E o dutoviário, que é um transporte aí que nas últimas décadas tem crescido muito, né? O transporte através de sistemas de canos, de dutos que vão então, transportar óleo, transportar petróleo, né? Gás, minério. Hoje já tem um sistema que transporta até cereais de lavouras e coisa e tal por canos, né? Por um sistema de pressão aí dentro de canos, né? Muito bem. Esses principais modais têm cada um a sua especificação de uso, né? Então a diferença entre eles é a especificação de uso. Alguns transportes eles são mais característicos de longas distâncias, é o caso do ferroviário e do hidroviário. Então, teoricamente, países com maior extensão territorial, países com uma dinâmica, né, maior, uma estrutura espacial maior, deveriam optar por esse sistema de transporte, o ferroviário, o hidroviário. Podem transportar grandes quantidades de carga por uma longa distância e tem um custo relativamente barato. Já o transporte rodoviário é mais indicado, digamos assim, para as pequenas distâncias, para as distâncias menores, com cargas mais leves, né? Porque é um transporte que tem um custo mais elevado, mas tem o benefício de chegar em vários lugares, tem infraestrutura para chegar na porta da casa da pessoa, da empresa, da indústria, enfim, dessa negociação, dessa comercialização, né? O aeroviário é um transporte bastante caro, um transporte que vai transportar por longas distâncias, mas é um transporte que tem um custo muito elevado. Então, produtos de maior valor agregado, produtos que tenham uma necessidade de uma dinâmica maior, uma maior rapidez no transporte, vão utilizar aí o aeroviário para ser transportado. Já o duto viário é para longas distâncias, mas aí são cargas volumosas, mas transporte específico, né? Petróleo, o gás, os minérios, ou então aí o mais novo, os cereais, né? Que são transportados por sistema de dutos, tá? Então é um transporte mais específico o duto viário, né? Bom, dentro deles como é que os países se viram em relação a esses sistemas de transporte, né? Como é que
os países se movimentam. Aí tem uma diferença muito grande, cara, de como os países usam os modais, os diferentes modais de transporte. Você vai ver, por exemplo, a Rússia, que é um país que tem uma extensão territorial enorme. É óbvio que, por uma questão lógica de estrutura espacial, o trem é o meio de transporte, o modal mais utilizado nesse país, né? Então, mais de 80% do transporte de carga na Rússia é feita através de trem. Tu vai ter ainda o duto viário, que é um transporte muito importante na Rússia, principalmente os gasodutos, né? Lembra que a Rússia é grande produtora aí de petróleo e gás, e grande fornecedor de gás natural para a Europa e transporta isso através de dutos, né? De canos, né? Então, o dutoviário é uma importância bastante grande. O rodoviário tem baixa importância, tu vê, na Rússia, o rodoviário tem menos de 10% do sistema de transporte russo, né? É, mas na Ásia, a China tem aí um transporte também bem equilibrado, se a gente for ver, né? O hidroviário interno do país representa em torno de 16%, somado ao transporte de cargas por navios, cabotagem e marítimo, tem 31%. Então, somados os dois, o aquaviário na China vai representar algo em torno aí de 47, quase 48% do sistema de transporte. É bastante, é quase a metade transporta por água, seja marítimo ou fluvial, né? Que é o transporte hidroviário. O rodoviário, que também é muito utilizado, corresponde a 32% do transporte na China, né? E o ferroviário 19%. Pouco se usa dutos na China, né? Tem aumentado nos últimos anos, mas por enquanto esse uso ainda está muito tímido, digamos assim, o uso de dutos na China. Na Europa, na União Europeia como um todo, a gente vai ter aí o transporte rodoviário bastante utilizado para cargas, principalmente 45%, seguido do transporte hidroviário, que somado o interno do país com o sistema de cabotagem, chega até mais ou menos aí 41, 42% do transporte. Encosta ali no rodoviário. Então a Europa tem um equilíbrio, né, entre o rodoviário e o hidroviário. Para cargas, o sistema de trens europeus é mais baixo, né? Tem uma frequência menor, 11% apenas da utilização aí do transporte para ferrovias nesse. Já o duto viário europeu representa apenas 3% aí do transporte nesse território. Tá? Os Estados Unidos têm um exemplo aí de um equilíbrio também bastante interessante nos modais, né, de transporte. Se a gente dá uma olhada, 37% dos transportes, dos modais de transporte dos Estados Unidos são representados pelas ferrovias, né, e 31% pelas rodovias. Então veja bem, nos Estados Unidos tem um uso bastante grande do transporte por ferrovias. Então, o trem é um sistema de transporte importante naquele país que também tem uma estrutura, né, espacial, território bastante grande, né, tá entre os maiores do planeta. Então, também utiliza a ferrovia. Mas a rodovia também não fica atrás. Tem 31% do transporte de cargas nos Estados Unidos vai estar relacionado ao transporte rodoviário, né? Vai usar as estradas. O dutoviário é bastante utilizado lá também, né? Cerca de 21% do transporte está relacionado ao transporte através de canos, através de dutos, sistemas de transporte por dutoviário, né? Transporte por canos. Nos Estados Unidos tem uma particularidade, vai ter um uso aí nos Estados Unidos também bastante pequeno, digamos assim, não era essa palavra que eu queria usar, mas enfim, do transporte aéreo, coisa que vem aumentando, né? Por causa do custo é muito alto, mas para carga ainda fica bastante atrás nos dados. Então veja bem,
Quando a gente fala a nível global, nós temos uma variação muito grande de sistemas de transporte. A gente tem exemplos aí, ó. Olha a Rússia, com um transporte muito centrado na ferrovia, já a China, com um equilíbrio entre hidrovia, ferrovia e rodoviário, né? A Europa já bastante centrado na rodovia também, mas um equilíbrio ali com a cabotagem, né? Com o transporte pela água, né? E os Estados Unidos, um país que tem um equilíbrio bem interessante entre a ferrovia, a rodovia e o dutoviário, né? Fazendo esse meio de campo. Os Estados Unidos usa muito o dutoviário para gás também. Lembra que grande produtor de gás, gás de xisto, né? Que é produzido nos Estados Unidos, então se usa para esse transporte. Também oleodutos, né? São importantes nesse país. Muito bem. E no Brasil, como é que fica essa distribuição desses modais, né? Segundo os dados que a gente tem aí da empresa de planejamento e logística brasileira, que são comparáveis aos dados da CNT, Confederação Nacional do Transporte, embora não sejam os mesmos dados, não tenham exatamente os mesmos valores, já adianto para vocês que pode dar uma diferença conforme quem calculou isso aí, né? Esses dados, nos apresenta que as rodovias no Brasil corresponderam no ano de 2017 por 65% do transporte de cargas no Brasil. Cara, é muita coisa para andar em caminhão no Brasil, tá? 65%, apenas 15%, segundo esse estudo, foi através de ferrovias. Tá? O sistema de cabotagem e o hidroviário somados dão em torno de 15 a 16% do transporte, então somados aí esse transporte. Mas atenção, olha só, o sistema de transporte brasileiro de hidrovias tem aumentado muito, tá? Tem muita hidrovia sendo construída no Brasil, inclusive um sistema intermodal, né? Ou seja, integração entre modais, a rodovia transportando até o rio, que vai transportar pelo barco, que vai até o porto e pega o navio, né? Então, esses sistemas de relação entre essas unidades têm acontecido bastante aí no Brasil. Então, o hidroviário tem aumentado, tem um aumento significativo nos transportes brasileiros. O dutoviário para carga transporta no Brasil basicamente é gás, tá? Então, basicamente, o dutoviário do Brasil vai ser gasoduto, né? Muito por conta do gasoduto Bolívia-Brasil, né? E da distribuição desse gás aqui no território nacional. Tem outros sistemas de transporte no Brasil? Tem, nós temos o aeroviário, que é um sistema que tem no Brasil um papel muito de transporte de passageiros, né? Mas também transporta cargas numa quantidade muito pequena, não chega a 1% do sistema de transporte como um todo, o aeroviário, e ele representa aí uma parcela muito pequena do transporte de carga, muito por conta do custo também desse sistema e por conta também da logística mesmo, né? Nós não temos voos regulares para todos os lugares do Brasil. Veja só, nós estamos em 2020, praticamente 2021, e nós não temos aí transporte regular aéreo para todas as regiões do Brasil, todos os estados brasileiros que possam então representarem um sistema de transporte de cargas mais eficiente e também de passageiros, né, obviamente, para esses lugares. Claro que esse sistema ele envolve os interesses econômicos, né? Os aviões e o sistema aéreo só vão botar voos para lugares onde realmente tem a necessidade de movimento de pessoas e de cargas também. Né? Claro que isso tudo é custo, né? Mas em alguns outros países, a gente pode dar exemplos, nesse vídeo eu não vou falar muito disso, mas a gente pode ter exemplos de que em outros países existem investimentos que já foram feitos em outros lugares e que o governo acaba bancando essas diferenças para que o sistema de transporte seja mais adequado para esses lugares, principalmente quando se fala de construção de infraestrutura de transporte, que é, gente,
fundamental para o crescimento econômico. Eu não tenho como ter um sistema de crescimento econômico num lugar, num país, se eu não tenho confiança no meu sistema de transporte. Assim como eu não consigo crescer se eu não tiver energia, eu não consigo crescer se eu não tiver um sistema de transporte confiante, um sistema de transporte que vai me dar ali para o investidor, né, para o industrial, para o comerciante, um sistema que me dê confiança de que eu consiga colocar meu produto no mercado, meu produto vai conseguir chegar no meu cliente, ou então eu vou conseguir receber, por exemplo, a matéria-prima que eu preciso para industrializar. Então, esse sistema de transporte precisa ser confiável. Tá? O que a gente pode falar para terminar, encerrar essa primeira parte aí de transportes? O que a gente pode falar sobre a questão do transporte ainda? Veja só, o que existe de mais moderno? Ah, qual é o melhor sistema, professor? O melhor sistema de transporte? Não existe, gente, melhor sistema de transporte. Existem transportes mais caros, existem transportes mais baratos, existem transportes que são mais adequados para longas distâncias, existe transporte que é mais adequado para pequenas distâncias. O que acontece é que vai da característica de cada lugar o sistema de transporte que vai ser utilizado. O ideal é que nós tenhamos cada vez mais a interligação entre os modais, ou seja, a conexão entre os diferentes modais de transporte. Isso já vem acontecendo no Brasil, em alguns lugares, principalmente com os minérios, né? Com o transporte da mineração aí, e com o transporte agrícola, né? Onde o sistema rodoviário transporta até um trecho do caminho, aí o barco pega, transporta pelo rio, vai até de repente um porto interno do Brasil, onde pega um navio e ganha o transporte de cabotagem, por exemplo, né, na costa brasileira. Então, esse sistema de interligação dos modais, de conexão entre os modais, talvez seja a melhor resposta para o modelo de transporte que se procura nessas necessidades que se tem do transporte atual, né? Então, por isso, não existe salvador da pátria nos transportes, tá? Aqui os dados da CNT para Brasil, tá? Confederação Nacional de Transportes, como eu falei para vocês, vai diferenciar um pouco lá da outra análise que se faz ali, mas tu tem aí, ó, isso aqui é dados de 2018, segundo a CNT, né? 61% rodoviário, 20% ferroviário, o aquaviário somado, né? Cabotagem e hidroviário, cerca de 14% aí, 4% o dutoviário e menos de 1%, menos de 0,5% aí o aeroviário no Brasil, tá? Então, dados da CNT para 2018. Fechado, gente? Fechamos então mais uma aula. Não se inscreva no canal aqui embaixo, veja os outros vídeos que estão disponíveis para vocês. Até a próxima. Beijo. Tchau. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui.